Odri, qual que é a diferença entre perdoar e aceitar? Essa série aí que você tá falando sobre as feridas que não se resolvem nunca na nossa vida, né? Já saquei que eu vou ter que mexer nesse vespeiro, que eu vou ter que liberar algumas coisas para poder viver de fato a vida que eu desejo, né? Mas quando toca nesse assunto do perdão, eu esqueço, eu perdoo, eu aceito, até o Ho'oponopono, eu não sei mais como eu faço. Se esse monte de dúvida está na sua cabeça, traga o seu delicioso café, que hoje eu vou te ensinar de um jeito muito simples, mas muito simples mesmo, a diferença entre o perdão, a aceitação. A gente vai tentar examinar juntos em que lugar você está dessa história toda e para onde você precisa ir para se libertar de uma forma genuína e viver a vida que você está tentando tanto há tanto tempo, né? Viver isso que você tem para viver o quanto antes. Quem sabe agora mesmo, porque tudo já está aí prontinho para você. A gente só precisa virar essas chavinhas, tá bom? Trouxe seu café? Deu tempo já? Então vamos. Quem quiser também trazer caneta, caderno, vamos lá para as nossas conversas. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Adriana, do Hoje Eu Me Sinto. Sou professora, sou terapeuta. E hoje a gente está aqui no terceiro vídeo dessa série maravilhosa. Tem um playlist prontinho aqui para vocês no YouTube. Quem está ouvindo pelo Spotify, gratidão. Vem para o YouTube. Ou aqui no Spotify também está separado como uma série para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então, assim, perdão, né? O vídeo passado foi sobre perdão. Como que eu faço para perdoar? E aí a gente traz alguns elementos para essa nossa conversa. O perdão e a aceitação, que a gente vai falar hoje, dessa diferença, não é apenas para uma pessoa específica. Pode ser para a nossa própria história, né? Pai, mãe, questões da gestação. Ou pode ser também para situações que aconteceram na nossa vida que a gente não perdoa. Situações, fases, momentos, eventos da nossa vida que a gente tem uma ferida ainda aberta e que a gente não entende por que essa mágoa, né? Por que essa dor está demorando tanto tempo para passar. Então vamos lá. Para quem já viu, né, o material sobre o perdão, quem não viu, recomendo que depois, tá? Não tem uma cronologia, vocês podem ver depois, não tem problema. Mas, o que a gente falou, né? Você trouxe aqui seu elemento já, né? Qual que é a tua dor? Qual que é a tua questão? O que você sente que você precisa perdoar? Ou qual é essa ferida que está aberta, que talvez tenha algo aí que você precisa aceitar, que você ainda não aceitou, né? A gente já entendeu, que foi a nossa última conversa, a gente já entendeu que o perdão não é algo que a gente dá pro outro. O perdão é pra gente, né? O que a gente conversou? Quando a gente sente raiva de alguém, ou quando a gente quer se vingar de alguém, quando a gente está esperando que o outro seja, né, que a justiça seja feita, qual que é a bioquímica que existe dentro do nosso organismo? E aqui, como vocês sabem, né, como terapeuta floral, o que eu mais trabalho? A conexão entre o físico, o mental, o emocional, o energético e o espiritual. É um corpinho só, minha querida. Não dá para separar, não. A gente vai em especialistas para tratar separadamente, mas uma coisa reflete a outra, né? Não dá para só tratar o chulé sem tomar banho, tem que cuidar de tudo. Então, qual que é o ponto, né? O que a gente precisa olhar com muito carinho dentro disso tudo aqui? Essa ferida que ainda dói, essa dor que ainda está muito latente, quando você quer que o outro perceba, quando você quer que o outro reconheça, é o veneninho que você está tomando, esperando que o outro morra, né? Mas quem que tá com o veneno te corroendo aí dentro? É você, certo? Então eu acho que já ficou muito claro. Tanto quando a gente tem raiva, ressentimento, mágoa, rancor, quanto também outros sentimentos que não são mais puros e evoluídos, como a culpa, a vergonha, o arrependimento, né? Às vezes a gente acha que é mais nobre ter culpa do que raiva. Terapeuticamente falando, a raiva faz menos mal do que a culpa, sabia? Pois é, porque a raiva, ela pelo menos tem um elemento que te impulsiona para ação, para correção.
A culpa não, a culpa te enterra, te soterra e ainda tampa em cima. Ela só te destrói. Independente da tabelinha aqui das emoções, né? Qual que é o valor de cada uma delas? A gente vai entender hoje entre perdão e aceitação qual é a vantagem que Maria leva. E nesse caso, Maria sou eu e você. Depois da última conversa, que ponto que você está hoje? Honestamente, tá? Pra gente avançar, a gente precisa ser muito honesta. Então, que ponto você está hoje dessa história toda? Como eu disse, pode ser que o teu perdão, que a tua ferida aberta, ela seja relacionada a alguém muito específico. Pode ser que seja relacionado à tua história, né? Aquela coisa bem da psicologia, de você precisar vasculhar o teu passado, liberar pai e mãe, liberar questões e traumas da infância. Pode ser que seja sobre isso. Ou pode ser que seja uma questão que aconteceu na tua vida. Um fato, uma fase, um acontecimento que você não perdoa, que você não aceita. E aí a gente entra para o nosso papo de hoje. Muitas pessoas perguntam, né? Qual que é a diferença entre o perdão e a aceitação? E aqui eu queria convidar vocês para uma reflexão que a gente já vai fazer esse teste juntos, tá? Eu não vou te trazer definição do dicionário, não, porque isso daí você pode achar aí no Google, tá? Não, eu vou te ajudar a definir no teu conceito celular. Como assim conceito celular, Dri? Ora essa, cada um de nós vive a vida de uma forma única, né? O que você acredita, mesmo que você tenha conceitos e valores muito parecidos com a sua irmã, vocês sentem de forma diferente. Por quê? Porque vocês são únicas, né? Então, não adianta a gente pegar a definição do dicionário. Não vai te convencer. Não adianta a Adriana vir aqui te dar um conceito. Eu não vou te convencer, porque você tem o seu conceito celular, que é aquilo que está dentro do seu coração, que é como você reconhece tudo isso que a gente está falando hoje, tá? Mas antes de eu te ensinar como que você faz isso, eu queria fazer uma comparação com o Ho'oponopono, que eu acho muito interessante, né? Como professora e aquariana, eu adoro questionar as coisas, né? E adoro fazer você questionar, para que através da tua autonomia você consiga ser coerente com aquilo que faz sentido para você. E tem muita gente, né, que fala do Ho'oponopono, né? Alguns falam, né, criaram frases em cima dos ensinamentos do Dr. Hewlett, né, o Joe Vitale. Ele mesmo fala, né, que as frases eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, foi um composto que ele, com o aval do Dr. Hewlett, né, ele colocou lá no livro Limite Zero, e é o que a maioria das pessoas que usam a técnica do Ho'oponopono e não necessariamente a filosofia, isso a gente falou no vídeo do perdão, tá? Se você tem essa curiosidade, vai lá assistir, porque uma coisa é você viver a verdade do Ho'oponopono, outra coisa é você fazer técnica esperando o resultado, são coisas completamente diferentes. É igual alguém que, sei lá, que lê a Bíblia ou que vai na igreja e que segue lá a ordem, né, das coisas que precisam ser feitas, mas não tá sentindo na alma, aquilo lá não é coerente, não é, a pessoa prega uma coisa, esfrega na cara do outro, mas vai lá ver na verdade o que ela tá vivendo. Ela tá cumprindo o protocolo de ir na igreja, tá cumprindo o protocolo de ler um livro sagrado, mas ela tá vivendo em coerência com o que ela acredita, né? Então o Ho'oponopono tem muito disso. A gente fica tão preocupado às vezes, né, com uma técnica, como que faz. Não é sobre o que você faz, a técnica é o de menos. É a filosofia, e é isso que eu quero te convidar a pensar hoje, porque vai se aplicar completamente na tua ferida aberta, tá? Fica comigo aí. Voltando para a história do Ho'oponopono, a gente vê por aí, de novo, gente, isso não é uma crítica, é um convite para você refletir, questionar o que para você faz sentido, pelo amor de Deus, tá bom? Por isso que tem tantas formas diferentes de fazer, né? Porque assim a gente faz aquilo que faz sentido pra gente. Então, tem algumas pessoas que falam que existe uma nova canalização, de que agora não é mais sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, que agora é eu aceito, eu agradeço, porque a gente já não precisa mais do perdão, e hoje a gente tá aqui falando do perdão, né? Então eu acho muito curioso, de novo, essas definições generalizadas como uma regra específica, né? E como o Dr. Hewlett mesmo disse, o eu sinto muito, sou grato, eu te amo,
é uma sugestão do Joe Vitale, que fez, né, que escreveu o livro com consentimento do Dr. Hewlett, mas não foi o Dr. Hewlett que escreveu, mas que facilita a nossa vida, né? Fica didático da gente repetir as palavras, porque aqui é o ponto que eu quero trazer para vocês. E aí, o que está escrito aqui? Será que está espelhado para vocês? Hoje eu me sinto, né? Que é o nome desse canal, que é o nome do meu trabalho aqui há 13 anos já, né? Por que eu escolhi o nome Hoje Eu Me Sinto? Porque é o sentir que conecta a gente. É o sentir que é o nosso norte. A gente fica tanto querendo saber, né? Qual que é a minha missão, Adriana, no mapa da alma, né? Que é o meu atendimento dos registros akáshicos, que a maioria das pessoas que me procura é para esse propósito, descobrir qual é o seu verdadeiro propósito. E justamente, né? Por isso que eu falo tanto do hoje eu me sinto, porque a gente quer sentir, né? A gente quer saber qual é a nossa missão, mas como que eu sei qual é a minha missão? Quando eu me sinto. Quando a gente faz a abertura dos registros akáshicos, acessa o nosso eu superior, a gente integra o ego, que quer saber, com a nossa alma, devolvendo a nossa lembrança do que a gente veio fazer aqui, né? Esse que é o meu atendimento. Mas voltando para a nossa conversa aqui hoje, Hoje Eu Me Sinto, ele te convida a questionar através do teu sentir. O perdão, né? Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Sinta essas palavras, né? Quando o Dr. Hewlett fala, limpe as memórias, né? O que tá te machucando? Ah, é a minha questão com meu ex-namorado. Que ferida é essa que ainda tá aberta? Ah, é porque eu tô numa crise financeira há muitos anos, eu já não sei mais o que fazer. Ok. Então, qual que é a proposta do Ho'oponopono? É você limpar a dor relacionada a isso, né? É você, na linguagem clássica do Ho'oponopono, é limpar as memórias que te conectam a isso. E qual que é a expectativa? Zero expectativa. Deus sabe o que é para ser feito e com certeza é algo bom para você. Isso é inquestionável. Mas a gente tem muito medo, né? Com o nosso ego. A gente tem muito medo, por isso que às vezes a gente reza com uma expectativa. A gente pede para Deus um negócio muito direcionado, né? Porque a gente esquece que quando a gente confia, a gente está se conectando naquilo que é o melhor pra gente. E que a gente às vezes nem sabe o que é. Mas que se a gente, né, limpar, conectar, o melhor vai acontecer. Então, eu sinto muito, né? Então imagina, a minha ferida é com relação ao meu dinheiro, a minha ferida é com relação ao meu ex-namorado, a minha ferida é com relação a, sei lá, coloca aqui a tua questão, que é o que a gente tá falando, né? Então o Dr. Hewlett, através do Ho'oponopono, o que era purificar? É pedir para Deus limpar as memórias que mantinham aquilo na tua vida. Ah, eu vou fazer o Ho'oponopono para limpar o meu casamento, o meu relacionamento. Então, peça para que o divino limpe as memórias que estão atrapalhando o que você está sentindo. E aí, se você quiser fazer as frases que o doutor, né, que o Joe Vitale sugere, com base no que ele aprendeu com o Dr. Hewlett, eu sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo, né? Não importa a ordem, tá, gente? É só pra gente fazer esse testezinho do Hoje Eu Me Sinto. Eu sinto muito. Então, quando a gente sente as frases e as palavras, aí é que tá o conceito celular que eu falei para vocês. As suas células, através do código, né? Nossa linguagem nada mais é do que um código de cura. Então, quando a gente, né, vamos pegar aqui um exemplo, então, quando você pensa em você com a tua crise financeira, que você já não sabe mais o que fazer, ou você com a tua, eu não sei o que eu faço da minha carreira, eu não sei o que eu faço da minha vida, pega essa dor, traz agora mesmo, vamos fazer já juntos esse exercício. Pegou a tua dor, pegou a tua questão, essa pessoa que você precisa perdoar, o que quer que seja, puxa, tem uma memória ou uma crença, chama do que você quiser, tá bom? O Ho'oponopono chama de memória, o Theta Healing chama de crença, você pode chamar de abobrinha, chama do que você quiser, tanto faz a palavra. Vamos pro sentir. Então puxa essa memória e vamos limpar. Vamos pegar as 4 frases clássicas aí, né? Que a maioria das pessoas usa então. Então, ó, sinto muito. Imagina que Deus está atuando, porque você está invocando essa luz para curar, né? Qual que é o princípio do Ho'oponopono? Colocar luz onde há dor, para que seja feita a limpeza. Olha que lindo, né? O amor que transmuta. Então você pensa nessa dor e fala, eu sinto muito. Como quem diz, eu sinto muito, né?
Poxa, eu sinto muito por ter vivido isso. Eu sinto muito por ter passado por isso. Me perdoe. Pra quem, Adriana? Gente, não é pra quem. Sente no teu coração. Sente quando você fala, me perdoe. É como se a gente conseguisse sentir a nossa alma falando com a gente. É como se a sua alma tivesse compaixão pela tua situação. Entende? Então eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Sou grata. Eu te amo. O sou grata é, que alívio de liberar isso. Eu te amo. É o amor que é como se fosse, né, passar o cimento em cima para liberar de uma vez a pista, né? Ai, eu te amo, que alívio. Ai, que gostoso, acabou, virou a página. É isso, gente. Vocês entendem? O que cura no Ho'oponopono? Pega a magia, pega a alquimia dessas palavras e sinta no sentimento. É isso que é frequência vibracional, que a gente acha, nossa, um troço de outro planeta. Não, a frequência vibracional é o sentimento. Você entende? Então vamos voltar para a história de hoje, né? O perdão ou a aceitação, né? Que muitas pessoas falam, não precisa mais perdoar, só aceitar, porque a humanidade já tá não sei aonde. Independente de qual seja a definição, né? Para você, no seu conceito celular, aceitar ou perdoar? O que eu sinto, tá? Quando eu penso na palavra perdão, é como se fosse um combinado, né? Eu perdoo, eu absolvo, né? Que é o que muitas pessoas falam, o perdão tá nesse lugar do julgamento, a aceitação tá num lugar mais divino, né? Sim, pode até ser, mas você concorda que, independente de qualquer coisa, é uma boa ação, né? A gente tá indo pra luz, né? Não é o perdão do, eu sou a bonita e tô dando pra você aí o perdão. Isso não é perdão, isso é ego, né? O perdão é quando você solta. Eu perdoo, né? Aceitar, a grande questão da aceitação, que na verdade eu acho que não é nem confundida com perdão, é a aceitação com eu concordo, né? Eu aprovo, eu aceito no sentido de que eu me conformo. A aceitação é a percepção do que é o colocar os pés no chão com muita humildade. É isso. Bom, eu aceito que a minha situação foi difícil até agora. Você tem outra coisa para fazer a não ser aceitar? Não temos. A gente pode até fingir que não aceita, mas a gente não tem outra opção, né? Quando a gente aceita que aceita, a gente tá, enfim, no patamar que a gente pode viver a nossa vida da melhor forma possível e caminhar em coerência com quem a gente é, né? Então, eu perdoar é eu ter uma atitude, né? O perdão é uma escolha. Eu escolho transformar esse bloqueio que estava aqui, mantendo essa mágoa, essa ferida aberta até hoje, por isso que ela dura tanto tempo. Quando eu resolvo perdoar, eu resolvo liberar esse assunto e soltar, e eu entendo que eu não tenho que ficar esperar a justiça. A justiça sou eu. A justiça sou eu optar por viver a minha vida na paz. Então, quando eu perdoo, na verdade, eu tomo uma atitude. Eu escolho sair dessa página e ir para uma página nova, que é onde eu realmente quero estar. Como eu tenho falado muito aí, semana passada eu fiz na newsletter, lá no Telegram. Se você não me acompanha aí nesses meios, fique à vontade, tá bom? São canais muito importantes, que é por lá que eu falo, inclusive, dos trabalhos que eu faço, tá? E entrego presentinhos especiais para vocês. No meu site tem todos os links, tá bom? Mas é a ponte, sabe? O perdão, a aceitação, resolver essa mágoa, essa ferida que dura tanto tempo para se resolver, mas que nessa série eu tô te ajudando com isso. É terminar de seguir essa ponte, é sair do lugar que você tá de sofrimento e atravessar a ponte até o fim para estar do outro lado. E estar do outro lado não é cronologicamente distante de onde você tá, nem geograficamente. Estar do outro lado pode ser esse momento do agora que você me ouve. A diferença é o teu estado de ser, é a tua percepção.
Então, atravessar a ponte é você ir para esse lugar de coerência que você trabalha tanto no seu mundo teórico, nas suas terapias mentais, mas não consegue se comportar de uma forma equivalente, que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui. Então, quando você pensa na aceitação, nada mais é do que você fincar os dois pés no chão e constatar algo que já está posto, que você só estava sendo teimosa em não reconhecer. Isso te dá paz no coração, porque enquanto a gente fica tentando ser o que a gente não é, quando a gente fica tentando fingir uma coisa que não tá lá, quando a gente não é honesto com a gente, é muito sofrido, é muito pesado. Por isso que às vezes a gente sofre tanto, né? Então a aceitação é eu abrir o olho, eu acordar, eu despertar e falar, gente, é o que é. Mas não com aquela dor de derrota. A derrota vem do julgamento do ego. Agora, a aceitação genuína, que é o que a gente está trabalhando aqui, é a libertação do teu ser. E que leva junto o teu lado humano, mental, emocional, as tuas manifestações, quem você é hoje. Então é reconhecer que você já está pronta. Por isso que eu estou falando, não é para amanhã, não é para quando você se mudar, é agora. Você já é perfeita em essência, você já é o ser que você veio para ser, você já é o espírito perfeito e você já tem o corpo e a vida perfeita para você. Você só precisa se conectar com quem? Com você. Que foi o que eu conversei com vocês semana passada. Gente, meu cabelo tá me incomodando. Que foi o que a gente conversou semana passada, né? No Instagram, nos outros meios. Que é sobre a gente voltar pro simples, sabe? Voltar pro simples, voltar a ser quem você é. O perdão, ele é isso. A aceitação, ele é isso. É você liberar cargas que você tá arrastando. Tanto essas mais pesadas emocionalmente, né? Por isso que o perdão ele é tão importante. Mas qual que é o resultado do perdão? Qual que é o resultado da aceitação? Você parar de caminhar com esse monte de mala e viver a viagem com um corpinho solto. Você não precisa mais se apegar a isso. Você não precisa esperar a justiça. A tua liberdade está justamente nisso. É isso que o teu ser espera, né? Ou melhor, checa aí no seu coração, sinta no seu coração. E como eu sempre falo para vocês, às vezes, na teoria, você até entende e concorda com o que eu tô falando. Não que você tenha que concordar, né? Mas vocês entenderam o princípio do que a gente tá falando aqui. Mas no sentimento, nem sempre a gente tá pronto. Isso às vezes é questão de tempo, ou isso às vezes é questão de receber uma ajuda, tá? E aqui eu vou mostrar os meus bonitinhos. Olha, o resto tá aqui. Aqui são os nossos florais maravilhosos, né? Então, às vezes, você tá aí só precisando de um pouco mais de tempo. Não precisa fazer nada. É só, bom, Dri, tudo que você falou, tudo que você tá falando nessa série tá fazendo muito sentido pra mim. Eu tô tentando, Dri. Eu tô fazendo Ho'oponopono que nem você ensina. Eu tô sentindo no meu coração, sabe? Eu tô liberando, eu tô colocando amor, mas ainda tá um pouco pesado. Tá tudo bem, continua, persiste. Às vezes realmente é questão de tempo, né? Não dizem que o tempo é o melhor remédio? E ele é mesmo. Tem muitas coisas que a gente precisa ter paciência, deixar o tempo cuidar, porque as coisas já estão encaminhadas, já tá se resolvendo. Viva a paz do teu coração hoje, tá? Mas caso você sinta que precisa de uma ajuda extra, toma um floral, tá bom? Toma um floral. Ai, Dri, que floral que eu tomo? Não sei, depende do que você tá passando, tá bom? Aqui no meu canal tem de graça um curso de florais, o playlist com todas as essências para você estudar e fazer aí a sua análise, tá? Se você não quer estudar, você pode me contratar, tá bom? Que aí a gente pode fazer a tua fórmula floral agora, tá bom? Tanto no formato Floral Express, que é uma conversa única que a gente tem, e aí eu já faço rapidíssimo a tua fórmula floral, e você já começa a tomar e você vai ver uma diferença imediata, porque o floral, ele é um remédio natural, demora para fazer efeito. Não, minha filha, você não tá entendendo, é na hora. Principalmente se alguém, né, como eu, desculpe a modéstia, mas né, já faz 20 anos que eu sou terapeuta floral, faz mais de 20 que eu tomo e estudo, né, sobre os florais. Então, se tem uma coisa que eu entendo bem é de fazer uma fórmula floral, tá bom? Então, quando a gente toma uma fórmula que foi feita especialmente pra gente, pensada em cada detalhe do que precisa ser trabalhado, é na primeira gota que você já sente a diferença, tá bom? Dri, a minha ferida é muito profunda, eu preciso de um processo terapêutico, mas vai ser uma honra ser a sua terapeuta,
tá bom? Só se me mandar um e-mail, contato@adrianasouza.com.br, ou vai lá no meu site que tem um formulário para você preencher, rapidinho eu já te respondo, e a gente agenda uma sessão diagnóstico para ver como que vai ser o seu tratamento, o que você precisa. Vai ser uma honra poder te ajudar, tá? Dri, o que será que meu eu superior tem para dizer? A gente pode fazer o mapa da alma, que aí eu capto a voz do teu eu superior, a gente faz a abertura dos registros akáshicos. Nesse atendimento também você leva o seu floral, tá bom? E vai ser muito bom, vai ser muito maravilhoso. Tá? Lá no meu site você encontra tudo que você quiser, tá bom? Tem o catálogo da Avon lá. Mentira, não é da Avon, mas é do Hoje Eu Me Sinto. Tá? Tem floral de graça lá para você estudar e aprender e fazer o seu sozinha, se você quiser. Tem lá todos os meus formatos de atendimento. Tem o Colegiado da Vida, que é minha escola de formação de terapeutas. Então fica à vontade para fuçar o meu site, adrianasouza.com.br, para você ter mais do que você precisar, tá bom? E me conta uma coisa. Quem ficou aqui até o final? Eu adoro quando vocês escrevem, viu? Por isso que eu falo. Escreve que eu quero ver quem ficou meia hora aqui comigo hoje. Quem tomou café? Você tomou café esse tempo todo? Tá doidona de cafeína? Eu ainda não tô, deixa eu tomar mais um pouco. Me conta aqui. Se você viu esse vídeo até o final, ou ouviu esse podcast até o final. Pessoal do Spotify, vocês não me deixam comentários? Sacanagem, viu? Eu sei, quando eu tô ouvindo podcast, eu também não deixo comentário, gente. Eu sei que é mais difícil, mas quem puder e quiser, eu adoro ler. Há quantas anda aí a tua ferida? Afinal, a gente tá fazendo uma série sobre esse tema, né? As feridas que duram muito tempo para se resolver. Tá ficando mais claro? Sobre o perdão, sobre a aceitação, sobre você liberar e viver hoje a tua essência perfeita, sobre essa decisão e essa mudança de postura que faz tudo mudar na sua vida, que é sentir a paz no teu coração, é você largar, é você abrir mão, né? O nosso ego, ele é doído às vezes com isso, né? Ai, mas eu vou abrir mão desse negócio que me aconteceu? De novo, Chuchu, você ainda não percebeu que é você que tá tomando veneno esperando que o outro morra? A gente precisa acordar para isso, gente. Tem o floral Holly, Holly, Holly. É o floral desse papo aqui. Enquanto a gente esperar a justiça, enquanto a gente guardar rancor, esperar que as coisas sejam feitas, ai, gente, é tomar veneno todo dia, isso faz muito mal. A vingança mata... Como é que sua Madruga falava? A vingança nunca é plena, mata a alma e aí envenena. É isso. Mas a gente precisa despertar que isso é muito sério, né? Que isso é muito sério. Apesar de eu trazer a voz do seu Madruga, né? Mas isso é uma coisa muito séria, tá? O floral Holly. Dri, posso tomar o Holly sozinho? Eu acho que eu preciso dele de litro. Se você conseguiu perceber que você precisa dele de litro, glória a Deus, minha querida. Porque vai te fazer um bem que você não tem noção. Você não tem noção. Só para eu terminar aqui esse vídeo, eu falo isso no curso gratuito aqui do YouTube, mas quando vocês forem... Ai, Dri, eu quero fazer sozinha meu floral. Tudo bem. Ai, quanto que é o máximo de essências que pode pôr, né? A gente explica, não tem um número exato de essências máximas. Só que quanto menos essências, mais rápido e mais específico é o efeito do floral. Então não adianta você pegar e tomar 38 essências de uma vez, porque seu corpo não vai entender o que você quer, né? Então a gente cria uma fórmula com o mínimo possível de essências para focar no problema da vez. Então qual que é o problema? É o perdão. Então a gente vai escolher as essências equivalentes, não vai misturar um monte de assunto, pega um assunto de cada vez, para você ver o resultado. E aí quando aquilo tiver sanado na tua vida, daí você chama o terapeuta ou você mesma faz o seu floral e muda o assunto. Mas tenta focar num assunto de cada vez. Então mais importante do que saber quantas essências eu posso botar na minha fórmula é qual é o assunto que eu quero tratar. É a raiva, né? Então a gente pode pensar no Holly, que é a raiva. A vontade de se vingar, querer ver a justiça sendo feita. Pode ser o tícore, né? O tícore é aquele que fica esperando o reconhecimento do outro. O dia que o outro vai te pedir desculpas, ou o dia que o outro vai reconhecer que ele te fez algum mal, né? Você pode colocar também, não sei, o Gorse, né? O Gorse é daquele do descrente, do que acha que nunca vai acontecer alguma coisa, que nada vai dar certo. Enfim, então, sempre que você for pensar na sua fórmula floral, pense nas essências equivalentes, as irmãzinhas, que vão te ajudar a tratar o mesmo assunto.
Não é recomendado. Na terapia, eu trato vários assuntos com os meus pacientes, né? Normalmente não é um assunto só que a gente fala. Tem um assunto principal, mas como terapeutas a gente sabe, né? Um assunto amarra no outro e cada pessoa tem um contexto específico. Tem pessoas que sentem mais medo, tem pessoas que sentem mais raiva, tem pessoas que são mais impacientes, né? Então, cada pessoa tem o seu grupinho principal dos florais lá. E aí, a gente seguindo essa linha de raciocínio, o efeito, ó, é um pulo do gato, tá bom? Muitas dicas aqui hoje para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só me chamar, colocar aqui embaixo nos comentários, acessar o meu site adrianasouza.com.br, que tem tudo para vocês, certo? Então é isso, meus queridos, um beijo e a gente vai se falando.